Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título A Evangelização Urbana e Suas Estratégias. Então hoje estaremos falando a respeito da evangelização nas cidades, então onde existe uma população concentrada. Então, um tipo de trabalho a ser feito que tem sido feito, mas não do jeito que deveria ser feito. Nós sabemos muito bem o tamanho das cidades, que nós temos hoje, tamanho imenso de cidades, que infelizmente ainda são muito mal evangelizadas. São pouquíssimas igrejas. Se nós formos realmente comparar com o número, por exemplo, de bares na cidade, de lanchonetes, nós vamos ver que nós estamos muito atrasados na evangelização. Basta você ver aí quantas pessoas existem para cada igreja. Então você vai ver que a quantidade de pessoas que teriam que congregar em uma igreja não seria de jeito nenhum possível, a quantidade de pessoas que existem se congregarem no tanto de igrejas que existem. Então, por isso, nós temos certeza que estamos falando que as cidades continuam sendo muito mal evangelizadas. E por incrível que pareça, igrejas que nem têm missionários fora da cidade, nem fora do país. E essas igrejas não estão cuidando nem da cidade, nem do estado, nem do país e nem de fora do país. Ou seja, estão desobedecendo às ordens de Jesus. Então nós deveríamos pelo menos estar evangelizando aí em volta da nossa igreja, da nossa congregação. Nem isso está sendo feito. Então precisamos melhorar muito na evangelização das cidades e vamos ver algumas táticas, algumas estratégias que podemos usar nesta evangelização. Vamos ver o texto áureo que está em Mateus 11:1, que diz: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então Jesus, ele dava instruções, ele preparava os seus discípulos para a evangelização. E Jesus foi às cidades dos seus discípulos. Olha só, porque ele sabia que, na maioria das vezes, um profeta é mal recebido em sua terra. Ele sabia que aqueles discípulos, quando passassem pelas cidades onde eles tinham nascido, talvez aquela cidade não recebesse a palavra de Deus, não os recebesse como discípulos de Jesus, não reconhecessem que eles eram discípulos de Jesus, porque haviam nascido ali. Então eles teriam pouco valor no lugar que eles tinham nascido. Então Jesus faz o que? Ele mesmo vai até lá. Então aquelas pessoas que moravam naquelas cidades, iriam ver agora o próprio Jesus, iam ver os seus concidadãos, que eram discípulos de Jesus, ao lado de Jesus. Então depois que Jesus morresse, ressuscitasse, aqueles discípulos, ao passarem suas próprias cidades, ao estarem ali, eles seriam reconhecidos como os discípulos de Jesus. Já facilitaria para o futuro eles serem realmente reconhecidos
pelas suas próprias cidades como discípulos de Jesus. Olha só, já era uma estratégia futura de evangelização das cidades dos próprios discípulos. Quando eles saíssem pregando pelas suas próprias cidades, então todos poderiam dizer, realmente eles eram discípulos de Jesus, Jesus esteve aqui com eles mesmos. A verdade prática diz, a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. Então essa evangelização nas cidades é o primeiro estágio da evangelização mundial. Começa então dentro de casa, mas Jesus diz o quê? Tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então Jesus está dizendo o quê? Começa dentro da cidade, mas você precisa atingir o campo, você precisa atingir o estado, você precisa atingir o país e você precisa atingir o mundo inteiro. Então, não quer dizer que você vai pregar só dentro da sua cidade, esperar todas as pessoas serem salvas para poder sair pregando o evangelho fora. Jesus já sabia que nós nunca conseguiríamos atingir a todos, nunca conseguiríamos evangelizar a todos e todos serem salvos. Então tem gente que diz, não, por que eu vou pregar lá em outro país se aqui onde nós estamos tem muita gente que não é salva ainda? É evidente, Jesus já sabia disso. Mas nós nunca vamos conseguir 100% das pessoas para Jesus, não adianta. Então nós vamos fazer a nossa tarefa, tanto na cidade que nós estamos, quanto nas cidades vizinhas, como no estado todo, como no país todo, como fora do país também. É nossa obrigação, nosso dever. Nós temos que obedecer à ordem de Jesus. Hoje nós estamos estudando aqui usando o tablet. Você pode ter as lições bíblicas no tablet. Nós estamos usando hoje o tablet porque nós podemos adquirir as lições, as mesmas lições que tem nas revistas em papel, nós podemos adquirir para usarmos, digitalmente, eletronicamente. Então você pode adquirir pelo site da CPAD as revistas. Você paga por volta de R$50 e você usa durante 2 anos. Vamos ver então a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, que diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? Glória a Deus, aleluia. Então nós não podemos nos ater muito aí, a estudarmos o que lemos, porque a lição está falando de evangelização, está falando aí de estratégia. Então nós não vamos entrar muito em detalhes. O que nós temos que saber é que no dia do Pentecostes,
Os discípulos estavam reunidos obedecendo uma ordem de Jesus que disse que eles deveriam ficar esperando o batismo do Espírito Santo, deveriam estar esperando ser revestidos do poder de Deus. Veja bem, o batismo do Espírito Santo não é falar línguas. Falar línguas você fala quando é batizado porque você foi controlado agora pelo Espírito Santo e ele controla até a sua língua. Então você fala uma língua espiritual, é uma língua, você é batizado em uma língua, é uma língua espiritual que você vai falar essa língua a vida inteira. É uma linguagem de oração, é muito bom. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14 que quem fala em línguas fala diretamente com Deus, ninguém entende, nem Satanás entende, você está falando diretamente com Deus, é coisa muito boa, você está falando diretamente com Deus. E lá diz bem claro, ninguém te entende, nem você mesmo entende. Tem gente que fala, por que eu vou falar em línguas se ninguém entende? Então, você só está cumprindo a palavra de Deus que está escrito. Você fala uma língua espiritual e ninguém entende. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus entende. Então você vai confiar sua oração ao Espírito Santo, que vai falar numa língua que Deus entende. Não é língua dos anjos. Por favor, entenda. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, que quando nós estivermos na perfeição, ou seja, depois que nós somos arrebatados, então lá não precisa falar em línguas, lá não precisa de profecia, lá nós estaremos na perfeição. E se a língua que a gente falasse aqui embaixo fosse língua dos anjos, lá em cima não vai precisar de falar nessa língua? Então Paulo diz assim, ainda que eu falasse na língua dos anjos, mesmo assim, se eu não tivesse amor, de nada aproveitaria isso. Então Paulo está dizendo, olha, lá na perfeição que nós vamos atingir, não precisa falar em línguas. Lá só precisa de amor. Lá todos falarão uma mesma linguagem. Não precisa falar em línguas. Você não vai precisar mais ter uma língua especial para falar com Deus, para nem Satanás escutar, nem Satanás saber, nem entender, nem ninguém entender. Porque lá você estará perante Deus, na presença de Deus. Por que você precisaria falar em línguas lá? Por que você precisaria lá de uma profecia, por exemplo? Se você já está na presença de Deus, aqui embaixo nós precisamos agora. Precisamos dos dons, precisamos de todas essas coisas. Por quê? Porque estamos aqui ausentes, né? Embora o Espírito Santo habite em nós, embora Jesus continue fazendo a sua obra através de nós, nós não o vemos. Mas a Bíblia diz que lá nós veremos como somos conhecidos, veremos face a face, estaremos com o Senhor, não precisaremos mais desses dons, não vai existir mais doença lá, nada disso, então não precisa mais. Então essas coisas que nós precisamos hoje, não vamos precisar como se estivermos na presença de Deus, morando com o próprio Jesus, não precisaremos mais disso. Então Paulo diz bem claro, ainda que eu falasse da língua dos anjos, não está dizendo que nós falamos na língua dos anjos. Então os discípulos naquele dia ouviram um som como de um vento, né? Que já é o quê? Indicando a presença do Espírito Santo, né? A palavra pneuma, né? O ar em movimento. Tem os símbolos do Espírito Santo, vários símbolos, como pomba que desceu sobre Jesus, né? Um símbolo do Espírito Santo. Nós temos aí o vento, nós temos aí o óleo, né? Então são vários símbolos. E um dos símbolos também é o fogo. E os discípulos tiveram o quê? Uma visão espiritual. Viram línguas como que de fogo descendo sobre cada um deles. Então olha só, estava presente aí uma manifestação poderosa do Espírito Santo, derramado por quem? Por Jesus Cristo. Jesus diz, fiquem aí até que vocês recebam o batismo do Espírito Santo. Vocês receberão o quê? Poder. Para quê? Para pregar o Evangelho, para evangelizar, para ganhar almas. Então é importantíssimo, em todas as épocas da igreja, desde que ela iniciou aí, até hoje, é importantíssimo obedecer a ordem de Jesus. É o quê? O batismo do Espírito Santo é uma capacitação para se pregar o Evangelho. É um poder extraordinário dado ao crente para pregar o Evangelho. O crente passa a se enxergar melhor no reino espiritual. É como se nós estivéssemos no nível aqui. Quando você é batizado do Espírito Santo, você sobe. Você vai conhecer um outro nível.
do evangelho, da pregação, outro nível da guerra espiritual que existe